Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2015. Programa número 442. Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora aqui na Rádio Cruzeiro FM. Bom dia, Natália Ponce. Quais são os destaques desta edição? Bom dia, Fernando Negrão. No programa de hoje vamos contar a história de superação do astrofísico britânico mundialmente conhecido e que é portador da doença ELA, a esclerose lateral amiotrófica, Stephen Hawking. Jornal Inclusão Brasil. Stephen Hawking nasceu saudável em Oxford, na Inglaterra, em 9 de janeiro de 1942. O pai era médico, a mãe formada em filosofia. O pequeno Stephen era o caçula de 4 irmãos, uma casa cheia de livros empilhados e ideias apimentadas. Quando Stephen tinha 8 anos, a família se mudou para a periferia de Londres, o que não deu muito certo. Eles eram considerados esquisitos pelos vizinhos e na escola o menino logo ganhou o apelido de Einstein, que pode ter sido pela aparência do garoto, porque bom aluno Stephen não era. Fazia os trabalhos sem capricho e a caligrafia dele era muito ruim. Stephen odiava matemática, que achava fácil demais. Gostava de física e astronomia, porque ajudavam a entender questões existenciais, como de onde viemos e por que estamos aqui. Ele conta que queria sondar as profundezas do universo. Stephen era precoce. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Os colegas eram 2 anos mais velhos e ele se sentiu sozinho e deslocado. Mas no 3º ano de faculdade, se inscreveu no clube de remo para tentar fazer amigos. Ao estrear no clube de remo, Stephen deu mancada logo na estreia e fez com que a equipe dele fosse desclassificada. Apesar disso, ele conseguiu fazer alguns amigos e passou a frequentar o que chama de passatempo favorito, as festas estudantis. Ele estudava bem pouco, 1 hora por dia, mas mesmo assim foi aceito no mestrado da Universidade de Cambridge. Antes de começar, ele teria alguns meses de férias. Resolveu se candidatar a uma bolsa de viagem, com as despesas pagas pela universidade. Para aumentar as chances de ganhar, escolheu um destino distante e impopular entre os alunos, o Irã. Deu certo e Stephen foi passar as férias em outro país, o que não foi uma boa ideia. Lá ele teve de enfrentar um gigantesco terremoto que arrasou o país e deixou mais de 12 mil mortos. Ele estava bem perto de onde o terremoto aconteceu, mas diz que não percebeu nada, pois estava viajando dentro de um ônibus que balançava muito. Em determinado momento, o motorista freou forte e ele foi jogado contra o banco na frente, quebrando uma costela. Como não falava o idioma local, demorou algum tempo até descobrir o que tinha acontecido. Só quando a excursão chegou a Istambul, aproximadamente 10 dias depois, Stephen soube que havia encarado um mega terremoto, do qual tinha saído praticamente ileso, mas o pior ainda estava por vir. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. De volta à Inglaterra, o jovem físico percebeu que estava ficando cada vez mais desastrado. Caía, derrubava objetos, parecia não controlar direito o que fazia. Um dia caiu de patins e não conseguiu levantar. Foi levado a um médico que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, uma doença incurável que leva à perda de movimentos e, segundo o médico, levaria à morte em no máximo 3 anos. Logo após o diagnóstico, o físico teve alta, foi para casa e pouco tempo depois conheceu Janice Windy, amiga de uma de suas irmãs. Namoraram e casaram. Durante o casamento, ele se apoiou numa bengala. Stephen foi piorando, não conseguiu mais cuidar dos filhos e em 1970 parou de andar. Para se locomover, começou a usar uma cadeira de rodas e um carrinho elétrico. Com bom humor, ele conta que às vezes usava o carrinho para dar carona a outras pessoas. Nessa época, Stephen já era um físico conhecido e foi convidado a trabalhar no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ele aceitou e a família teve que se mudar para os Estados Unidos. Inclusão.
Nos anos seguintes, a saúde de Stephen piorou muito. Ele passava longos períodos com falta de ar e, em 1985, durante uma viagem à Suíça, pegou uma pneumonia. Ficou tão debilitado que os médicos sugeriram desligar o respirador artificial que o mantinha vivo. Jane não aceitou e levou o marido de volta para Cambridge. Lá, o físico foi submetido a uma traqueostomia, cirurgia que colocou um tubo de ar na garganta dele, o que facilitava a respiração. Esse procedimento salvou a vida de Steve, mas ele nunca mais falou. A partir daí, o físico só iria se comunicar com o uso de um computador, com a voz eletrônica pela qual é conhecido. De lá para cá, surgiram sintetizadores que produzem um tom de voz mais natural, mas Steven prefere continuar com a voz de um robô. Em 1988 veio o grande momento da carreira dele. O físico publicou Uma Breve História do Tempo, livro que fala sobre a origem do universo. Apesar do tema complexo, Stephen tentou escrever em linguagem simples para que fosse acessível a todos. Acertou em cheio. O livro se tornou um sucesso gigantesco, vendeu 10 milhões de cópias e foi traduzido em mais de 30 idiomas. Stephen Hawking virou o cientista mais famoso do mundo. A doença pode ter trazido enormes dificuldades, mas isso não fez com que Stephen ficasse parado. Tirando a Oceania, ele já esteve em todos os continentes, já andou de submarino, voou no balão e fez uma série de manobras em um avião que consegue produzir uma situação de gravidade zero. Ao completar 72 anos, Stephen Hawking fez uma coisa chocante. Escreveu um artigo dizendo que os buracos negros, elemento central do trabalho dele como físico, não existem da forma que imaginamos. Uma mudança de posição radical que não diminuiu nem invalida a obra de Stephen Hawking, mas deixou os cientistas surpresos e gerou especulações sobre o futuro do físico. Stephen lançou uma autobiografia que resume a própria vida. É um livro pequeno, de pouco mais de 100 páginas, porque ele está com muita dificuldade de se comunicar. Cada vez mais paralisado, hoje só consegue escrever uma palavra por minuto, usando o queixo para selecionar palavras numa tela. Por isso, redigir o livro exigiu um esforço enorme. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Este ano o cientista vai ter a história dele contada novamente, mas dessa vez nas telas do cinema. Confira mais detalhes sobre o filme da trajetória da vida de Stephen Hawking com a repórter Jéssica Elias. O primeiro trailer da cinebiografia que conta a história do cientista Stephen Hawking foi divulgado. O filme se baseia no primeiro relacionamento de Hawking, interpretado por Ed Redmayne com a atriz Jane Wylie, que é a paixão de colégio de Stephen. Baseado no livro Traveling to Infinity, My Life with Stephen, o longa A Teoria de Tudo foca mais na vida universitária do físico, combinando as primeiras descobertas científicas dele com os primeiros indícios de uma doença degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. Mas o filme parece saber dosar o drama da doença, a evolução do cientista e a descoberta do primeiro amor. Com estreia prevista para o dia 29 de janeiro, o longa já impressiona com as 9 indicações que recebeu no Globo de Ouro. Jéssica Elias, para o Jornal Inclusão. Mercado de Trabalho. Você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho? Encaminhe o seu currículo e um laudo médico para a Agência Inclusão. O e-mail é o contato@agenciainclusão.com. Para mais informações, ligue 15 30 12 8681. 30 12 8681. Escola Inclusiva. Educação inclusiva. É para todos, porque todos somos diferentes e você também é responsável. Incluir é muito mais que ter acesso à escola. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: André Pacá, Jéssica Elias, Ingrid Gerevini.
e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz e Jéssica Elias. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.